Ontem à noite acabamos de ler a aula de Silathyara Maharaj falando sobre os inimigos. Quem não viu a aula está gravada, mas ainda não foi liberada pelo Facebook. Eu creio que amanhã vai ser liberada. Pelo jeito aqui ela ainda não foi liberada. Mas vai ficar gravada. Depois amanhã, talvez, ou amanhã já seja liberada. É importante sabermos quais são os nossos inimigos. E hoje vamos continuar então a leitura. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver algum comentário durante a transmissão, pode fazer aqui pelo Facebook. Então vamos continuar a leitura. Tem um pequeno trecho aqui. Não esqueçam, hoje eu coloquei o convite para o festival do Senhor Ramachandra, o Avatar de Krishna, de Treta Yuga. Vamos falar sobre a vida dele na quinta-feira, de manhã e à noite. De manhã vou ler alguns textos e à noite vamos falar sobre ele e fazer o festival à noite. Quem quiser comparecer aqui presencialmente, avise antes para poder preparar a quantidade correta de boga. Eu vou fazer a quantidade para quem confirmou que vem. Porque praçada não se pode jogar fora. Então, vamos ler esse trecho aqui, ele é pequeno. Fala o seguinte: o ambiente ilusório, ele sempre existe neste mundo material. E nós devemos tentar atravessá-lo. Mas nós somos uma alma muito pequena e não podemos fazê-lo com a nossa própria força. Por isso é necessário obter a força do Guru genuíno e do Vaishnava. Então, nós temos que ter a força do Guru, e a força do Guru é a força de Deus. Deus dá potência para o Guru e o Guru vem nos ajudar aqui. Nós sozinhos não vamos conseguir vencer o mundo ilusório. O mundo ilusório é muito difícil de ser vencido. Se não tiver um Guru genuíno, que é aquele que sabe o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, não vamos alcançar. Não vamos vencer a ilusão, não vamos vencer Maya. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, que está no nosso altar, nós cantamos o Pranam Mantra dele no Vandana. Ele falou, vou abrir guerra contra a ilusão, vou abrir guerra contra a Maya. E nós somos soldados dele. Todos somos soldados. Alguns são soldado, aquele que nem tinha aquele gibi, né? Recruta zero, nós somos 0, 0, 0, 0. E aí alguns são um pouquinho mais, mas todo mundo é muito caído. Então, nós temos que ter um Guru genuíno, que é o representante de Deus aqui na Terra. Ele que vai fazer a ponte entre nós e Deus. E ele vai falar para você, faça isso e não faça aquilo. E como é dito por Silathyara Maharaj, nós somos como um cego atravessando a rua. Você imagina um cego atravessando a rua, uma avenida. O que vai acontecer? Ou ele vai ser atropelado por um caminhão, enfim, por qualquer veículo, um carro, uma moto, ou ele vai cair num buraco, ou ele vai tropeçar num obstáculo. Como que um cego vai poder atravessar uma avenida, uma rua? Nós somos pior que o cego atravessando uma rua. Nós não sabemos o que é bom, o que é mal para nós. A nossa mente sempre vai levar nós para o lado errado. O que você pensa sempre está errado. O que eu penso sempre está errado. Quando o Srila Govinda Maharaj entrou na missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, com 16, 17 anos, ele entrou para a missão e Srila Siddhar Maharaj falou para ele, você está preparado para me seguir? Srila Govinda Maharaj falou, sim, estou. Você está preparado mesmo para me seguir? Falou Srila Siddhar Maharaj. Ele falou, e se eu achar que o que eu penso
é melhor do que você está pensando, falou para Srila Siddhar Maharaj. E aí Srila Siddhar Maharaj falou, mesmo assim você vai me seguir. Mesmo que o que nós achamos é diferente do que o Guru fala, nós temos que seguir o Guru, porque o Guru sabe o que é certo e o que é errado. Nós não sabemos. A nossa mente é influenciada por Maya. Como foi falado aqui, nós somos uma alma pequena, infinitesimal. Não só é pequena em termos de tamanho físico, porque a alma é muito pequena. A alma é uma parte de 10.000 da ponta do cabelo. Mas nós somos infinitesimais, mais ainda em relação a sermos caídos, iludidos por Maya. Então tem que ter um guru genuíno, tem que ter um devoto puro ao nosso lado, nos instruindo. Quando eu digo ao nosso lado, não é estar aqui fisicamente ao nosso lado, é a instrução dele. Nós lemos todo dia nós temos associação aqui com Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj. De manhã estamos lendo o livro Sri Chaitanya Charitamrita, temos a associação de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, de Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, enfim, dos Goswamis de Vrindavana, Jiva, Sanata, Narupa, Raghunatha Das. Agora vamos ler aqui um pouquinho sobre Raghunatha Das Goswami. Isso é associação com eles. Então nós temos que ter, sim, um devoto puro nos instruindo. Então, como eu falei de Srila Raghunatha Das Goswami, agora ele diz o seguinte, em seu sloka, ele escreveu um sloka dizendo assim, quando a luxúria ou a raiva atacarem a sua mente, você deve se abrigar em um Vaishnava e chorar alto, por favor, salve-me. Então, quando a luxúria, o desfrute dos sentidos e a raiva atacar nossa mente, nós temos que nos agarrar num devoto puro e chorar alto, por favor, salve-me. Ó Vaishnava, por favor, salve-me. Você clama alto para o Vaishnava dessa forma, então você obterá alívio. Esta é a prescrição de Srila Raghunatha Das Goswami. E ele tinha cerca de 80 anos quando ele escreveu esse sloka. Então ele sabe o que é o que, qual é o remédio. Isso aí foi falado por Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj. É um trechinho que foi falado por Gurudeva. Então, a orientação de Srila Raghunatha Das Goswami é, quando você está com luxúria, você quer desfrutar dos sentidos, quando você está com raiva de alguém, de alguma coisa, da tua vida, de qualquer coisa, se agarre aos ensinamentos. Quando é falado aqui, se agarra aos pés de lótus do Vaishnava, não é literalmente correr e abraçar o pé do Vaishnava. Quando é dito isso, é seguir a instrução. Quando fala, pegue a poeira dos pés de lótus do Vaishnava, do Guru, não é para pegar a poeira literalmente, é para você seguir a instrução deles. Então nós temos que seguir a instrução do devoto puro, nós temos que seguir a instrução do nosso Guru, do Guru Varga, todos que estão aqui ao lado. Sem seguir a instrução deles, não vamos conseguir vencer Maya, não vamos conseguir sair da ilusão material. A ilusão material é muito forte, porque Krishna deu a potência para Maya. Eu falei isso ontem, que Maya tem toda essa potência, essa força, porque Deus, Krishna, deu para ela, para nos testar. Maya está testando nós o tempo todo, o dia inteiro. E quanto mais você serve Deus, maior vai ser o teste, mais difícil. Porque ela quer saber se você quer realmente servir Deus ou você quer brincar de ser Gaudiya Vaishnava. A maioria quer brincar de ser Gaudiya Vaishnava. A maioria quer brincar, falar, o meu nome é esse, aí fala o nome espiritual. Aí a maioria fala, eu uso esse colarzinho aqui, eu sou Gaudiya Vaishnava, eu sou Hare Krishna.
E alguns andam com a japamala pendurada aqui no pescoço, no saco de japamala, só para falar que canta o Mahamantra. Você não precisa mostrar para ninguém o que você faz. Ninguém precisa mostrar para ninguém. Krishna está vendo tudo, o Guru sabe. O Guru sabe, você não precisa andar com a japamala aqui pendurada. Alguns ainda cantam, né? Pelo menos enfiam a mão dentro do saquinho. Outros nem cantam. Andam o dia inteiro com a japamala pendurada no pescoço. Para quê? Para mostrar? Você tem um horário para cantar a japamala. Você não precisa cantar na frente dos outros. Pode também, não tem problema em cantar na frente do outro. Mas não para mostrar para o outro que você está cantando. Cante porque você quer servir Deus. Cantar a japamala é um dos serviços a Deus. Faz parte do processo dos 64 Bhakti-Yoga, 64 processos devocionais. Mas não fique querendo mostrar nada para ninguém. Você não ganha nada com isso. Aquele que quer mostrar para o outro que ele é um devoto, ele não ganha nada. Ele só tem um falso ego. E Krishna não gosta do falso ego. Então, se lá Raghunatha Das Goswami, ele falou, se abrigue em um Vaishnava. Se você está com a luxúria e a raiva, se abrigue no Vaishnava. Ouça as instruções dele. Shila Acharya Maharaj falou, quando você está com vontade de desfrutar dos sentidos, com vontade de fazer algo que não é próprio, e desfrutar dos sentidos não é próprio, cante o Mahamantra em voz alta. Cante o Mahamantra Hare Krishna em voz alta. E isso vai passar. Nós temos, durante o dia, vontade de fazer algumas coisas que não são boas. Todo mundo tem, não adianta falar que você não tem. Você não é um devoto puro. E aí, somente o devoto puro não tem vontade de fazer as coisas que são ruins. Então, cante em voz alta o Mahamantra Hare Krishna. E essa vontade vai passar. Agora, se você ficar alimentando ela, esse é o grande problema. Quando a gente tem vontade de fazer algo, a gente fica alimentando aquilo, pensando naquilo. E da mente vai para o corpo físico. Se você pensar muito em fazer algo, aí a sua mente faz o teu corpo agir. Então, Srila Charmaraj também fala, quando você tem algum desejo material, alguma coisa que não é boa, arranque logo isso da sua mente. Tire, quando está crescendo uma erva daninha, você planta tulasi, você planta alguma coisa, e aí do lado crescem ervas daninhas. Arranque ela logo que começar a aparecer aquele brotinho verde. Não deixe ela crescer, criar raiz. Se você ficar alimentando o desejo de algo material, você está deixando a raiz forte, você está alimentando cada vez mais essa erva daninha. E nós lemos também Swami Maharaj Prabhupada falando que quando você planta tulasi, quando você planta bhakti, a semente da trepadeira devocional, ou a tulasi devi, mas Swami Maharaj ele falou em a trepadeira da semente devocional, bhakti lata bija, quando você planta isso, quando o Guru planta no seu coração, na sua alma, do lado vão crescer ervas daninhas, que é Maia que está plantando. Então, elas vão crescer. Não deixe as ervas daninhas crescerem junto com a semente da trepadeira devocional. Arranque elas logo. Quando você tem vontade de fazer algo errado, arranque logo isso. Tire logo isso da mente. Se você deixar crescer, vai ficar muito mais fácil. Desculpa, muito mais difícil. Se você deixar a árvore da erva daninha crescer, a raiz fica mais forte. É muito difícil arrancar uma planta que tem a raiz forte. Uma planta que está começando, pode ser a planta maior do mundo, uma sequoia. A árvore que tem, né, na América do Norte, uma sequoia vive 100 anos, aquela árvore gigante. Se você arrancar ela quando ela tem 2, 5, 10 centímetros de comprimento, até uma criança, até um bebê arranca. Mas vai tentar arrancar ela quando ela já estiver crescendo, ou adulta. Então, nós temos que arrancar os desejos materiais, as coisas ruins da nossa mente, logo no início. Essa é a orientação de Srila Acharya Maharaj, dos gurus. Vamos para outro, esse pequeno trecho que eu li, né? Acabou.
Vamos agora ler uma outra aula. O subtítulo é Minha Esperança. É uma aula de Sua Divina Graça, Vishnupada, Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. Ele está falando para os devotos da Venezuela no dia 22 de agosto de 2011. E aí ele começa falando assim: eu estou muito feliz em ver todos vocês. Hoje você vai alimentar o Senhor Krishna, o Senhor Nityananda, o Senhor Mahaprabhu, Gurudeva, e eu estou muito feliz com isso. Eu ouvi a notícia de que Shripa Acharya Maharaj e os devotos, eles também estão fazendo um festival no México. Shripa Janardana Maharaj na América, e assim por diante. Vários sannyasis fazendo, vários acharyas fazendo o festival, cada um no seu país. E Srila Acharya Maharaj está falando isso aqui no dia de Janmashtami, o dia do aparecimento de Krishna. Eles estão todos fazendo um bom festival. E eu também estou orando a Gurudeva por eles e orando para que façam o festival de uma maneira boa, correta. Todos eles estão nos ajudando muito, especialmente Shripa Acharya Maharaj. Nós estamos todos juntos. Nós queremos pregar juntos. Nós queremos ir juntos. Você deve entender que a nossa linha é a linha de Gurudeva. Então, nós devemos seguir a direção de Gurudeva, as suas instruções e a sua vontade. Nós devemos seguir o que Gurudeva queria. Eu tenho tantos defeitos, disse Acharya Maharaj. Eu não tenho nenhuma qualidade ou qualificação, mas você está sempre comigo. Todos os devotos de todo o mundo estão sempre comigo. E essa é a minha esperança. Então veja só, Srila Acharya Maharaj sempre muito humilde, falando que ele não tem qualificação, que ele não tem qualidades. Se ele não tem, imagina nós. É claro que ele tinha todas as qualidades, por isso Srila Govinda Maharaj escolheu ele para ser o sucessor. Por isso ele assumiu a cadeira de Srila Govinda Maharaj. Ele tem todas as qualidades, todas as qualificações. Mas um grande Vaishnava, um grande devoto, ele nunca vai falar, eu sou o bom, eu sou muito bom nisso, eu sou o guru. Nunca você vai ouvir isso da boca de um guru genuíno. Eu sou melhor que você. Nunca um devoto puro vai falar isso. Ele se acha caído. Ele fala, vocês estão me ajudando, vocês estão me dando o seu apoio. Sem vocês eu não consigo fazer nada. Isso é um devoto humilde, um devoto puro. O mundo material é o oposto, né? Se você vai pedir um emprego, ou vai dar uma aula, ou alguma coisa, e você fala, eu não sei muito o que eu estou falando, ou eu não conheço muito essa matéria, você que tem que me ajudar, ninguém vai te dar emprego. Se você faz isso numa live materialista, todo mundo sai da live. Então, o mundo material, você tem que mentir até o que você não é. As pessoas colocam no currículo inglês fluente. Ela sabe falar meia dúzia de palavras e ela fala inglês fluente. O outro coloca várias mentiras e mentiras no currículo. Para quê? Pelo menos para o currículo não ser jogado fora. Mas o mundo transcendental, quem está na vida devocional, ao contrário.
Você nunca vai ver um devoto puro falar, eu sou bom, eu dou a melhor aula, eu sou o melhor guru do mundo. Nunca, nunca você vai ouvir um devoto puro falar isso. Então, Srila Maharaj sempre falava, eu não tenho qualificação, eu não tenho qualidades. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte, na associação dos Vaishnavas, a minha mente ela está sempre alegre. Isso é escrito por Srila Narottama Das Thakura. Desta forma, nós podemos nos lembrar de Srila Swami Maharaj. E onde quer que ele esteja agora, nós podemos dar alguma glorificação a ele. Você sabe que Srila Siddhar Maharaj e Gurudeva, eles ficaram em Calcutá por muitos meses e eles ficaram em uma pequena casa de Srila Swami Maharaj Prabhupada, a Bhaktivedanta. Eu também estou agora em Calcutá. Eu nunca quis vir e ficar em Calcutá, mas agora a vontade de Gurudeva, pela vontade de Gurudeva, eu estou ficando em Calcutá e pregando em todo o mundo a partir daqui. Então ele saía de Calcutá, Srila Maharaj ia pregar para todo o mundo. Então, quando Srila Siddhar Maharaj e Gurudeva, eles ficaram em Calcutá, Srila Swami Maharaj Prabhupada, ele fez programas indo de casa em casa e lendo o Bhagavatam. Gurudeva lia o Bhagavatam e Srila Swami Maharaj Prabhupada, ele explicava o Bhagavatam. O nosso movimento também deveria ser assim. Nós precisamos da misericórdia de Nityananda Prabhu. Eu estou convidando a todos para vir para o festival de Kachakra. Venham para o festival, venham para o Vyasa Puja de Srila Gurudeva, venham para o festival de Kachakra de Sri Nityananda Prabhu. Venham de vez em quando aqui na Índia, fiquem e sirvam aqui. E sempre sirva o templo, ele está falando com os venezuelanos, né? Sempre sirva o templo de Paramakaruna. Ajude Purudjit Prabhu, ajude Amita Shaki Didi. Isso será bom para vocês. Ele está falando para ajudar, Paramakaruna é o templo da Venezuela. Tem Goramita lá instalado por Srila Govinda Maharaj. Então ele está falando para os devotos irem de vez em quando para a Índia, mas ajudarem o templo lá em Paramakaruna. Srila Maharaj sempre falou isso, não só para a Venezuela, ele está falando aqui, no caso, para a Venezuela nesse dia, mas ele falava sempre, ajudem o templo. Na verdade, ele não falava ajude o templo, ele falava ajude o devoto que está organizando, o presidente do templo. Na verdade, o templo ajuda todos nós. Não é nós que ajudamos o templo. Quando você vai limpar o templo, você não está ajudando o templo. Quando você leva uma boga para ser oferecida, cozida e oferecida para a deidade, você não está ajudando o templo. Quando você faz uma doação em dinheiro, você não está ajudando o templo. O templo está te ajudando. O templo ele está naquela cidade, é uma fortuna ter um templo na cidade. Não é toda cidade do mundo, pouquíssimas cidades do mundo têm um templo genuíno. Pouquíssimas. Então o templo está lá para quê? Para dar oportunidade para o devoto servir. Para o devoto chegar antes, para o devoto limpar, para o devoto arrumar as almofadas, para o devoto colocar os livrinhos para os novos, para o devoto ensinar quem chega novo que nunca veio, tire o tênis, coloque aqui na sapateira. Estou falando aqui o exemplo do Templo de São Paulo. Mulheres sentam desse lado, homens sentam do outro lado.
Não coloque os pés virados para o altar, não coloque os pés virados para o outro que está aqui. Enfim, isso tudo é para quê? Aquele que está vindo antes e fazendo isso, ele não está ajudando o templo está ajudando ele a servir. Ensine a pessoa nova que vem, você ensina ela, ó, você tira o sapato aqui, coloca na sapateira, mas se você for no banheiro durante o programa, você coloca ele de novo. Você não vai pisar no banheiro contaminado, com a meia ou descalço, depois você vem no salão, no Nati Mandir. Então coloque o sapato lá no banheiro. Enfim, isso tudo é para dar o benefício para o devoto, não é o devoto que está ajudando. Mas Silat Maharaj falou, ajude aquele que coordena, ajude aqueles que estão servindo no templo. Isso será bom para vocês. As pessoas têm uma ideia de chegar no templo em cima da hora, ou pior, chegam atrasados no programa. O devoto não pode chegar nem em cima da hora, nem atrasado. O intuito do templo é servir. O intuito da vida devocional é servir, não é chegar para desfrutar. Então, aquele que chega atrasado, ou aquele que chega em cima da hora, ele não compreendeu que o templo está lá para ele servir. Ele tem a oportunidade de varrer a casa de Deus. Ele tem a oportunidade de passar um pano na casa de Deus. Ele tem a oportunidade de arrumar as almofadas para o outro chegar e sentar. As pessoas que chegam atrasadas ou que chegam em cima da hora, e pior ainda, aquele que não vem, ele não compreendeu que o templo está aqui para ajudar ele a servir. Mahaprabhu veio para cá, para o templo de São Paulo. Giriraj está aqui desde o início. Desde antes do templo de São Paulo existir. Ele já estava aqui. Então eles estão aqui, as deidades, para a gente servi-los. Mas as pessoas não compreendem isso. Por que não compreendem? Porque não faz a prática correta. Aquele que não pratica corretamente, ele não vai compreender que o templo existe para ele servir. Todos esses ensinamentos do Guru é para a gente servir. Cantar a Japamala é para servir Deus. Cantar o nome de Deus é para servir Ele. Oferecer a comida para Ele, depois honrar para assado, é para servir Ele. Não é para nós, é para servir Ele. E aí, claro, nós vamos ganhar a fortuna espiritual. Mas a gente não compreende isso. Como foi falado naquele texto anterior, nós somos almas infinitesimais, muito pequenas. Então o templo está aqui para nos ajudar. E Silat Maharaj falou aqui para o pessoal, ajudem o Purudit, que era o coordenador do templo na época. Ajudem ele. Ajudem a devota também. Ajudem. Porque eles estão lá ajudando a todos. Quando o Silat Maharaj fala ajudem eles, na verdade eles estão ajudando muito mais do que quem vai ajudar eles. Porque se eles não estivessem coordenando lá, não existiria o templo. Então Silat Maharaj fala, ajude Amita Saki Didi, isso será bom para vocês. Olha só o que ele vai falar, dos 7 dias da semana, você trabalha 6 ou 5 em sua casa, mas se você mantiver 1 hora ou meia hora do seu salário para o templo, se você pegar 1 hora ou meia hora do teu salário para o templo, disse Lachara Maharaj. Aqui ele está falando em Paramakaruna porque está falando com os venezuelanos. A cada dia, isso será comida para você, comida espiritual. Você pode gastar 7 horas ou 7 horas e meia com seus filhos, com a sua família, com seus prazeres e manter meia hora ou 1 hora do seu salário todo dia para a missão. Ajude o templo, doe para o templo, que é o serviço. Então aqui também, Silat Maharaj, ele falou um dia para os devotos da Austrália, nós lemos há pouco tempo isso. Como gerenciar um templo é o título da aula. E aí ele falou,
você está lá trabalhando e Krishna, na verdade, fala no Bhagavad Gita, capítulo 12, e, se eu não me engano é verso 10 e 11 do Bhagavad Gita, capítulo 12, versos 10 e 11. Ele fala, você deve pensar em mim o dia inteiro. Aí ele fala, para aquele que não pensa em mim o dia inteiro, então me sirva o dia inteiro. Ele fala, e para aquele que não consegue me servir o dia inteiro, está servindo o mundo material, pegue o fruto do seu serviço e doe para mim. O que Krishna quer falar com isso? Você trabalha o dia inteiro, você não dá nada para ele da tua energia, você não oferece a boga, você não canta a Japamala corretamente, no mínimo 16 voltas, você não segue Ekadashi corretamente, você não canta as canções de manhã e à noite, você não faz Arati, você não faz Parikramana Tulasi, enfim, você não faz nada do trabalho devocional, então dê o fruto do seu trabalho material para mim. Krishna fala isso. E o que é o fruto do trabalho material? É o dinheiro. Como diz aqui Silachar Maharaj. Pegue meia hora, uma hora, meia hora. Eu dei outro dia essa aula falando os exemplos claros, porque às vezes a pessoa não compreende, né, o que o Guru está falando. Então, se você ganha 4 mil reais por mês, vamos fazer uma conta rápida. Não precisa de um QI muito alto para fazer essa conta. Você ganha 4 mil reais por mês, por exemplo. Você pega meia hora do teu trabalho. Quanto é meia hora de 8 horas? 1/16. Quanto que é 1/16 do teu salário? Quanto que é? 250 reais. Ou 1/8, como disse Silachar Maharaj, que é uma hora do teu trabalho por dia, seria 500 reais por mês. Então, quem ganha 4 mil reais, doe de 250 a 500 reais para o templo, para a missão, para o Guru. Quem está falando isso? Silachar Maharaj, na aula dele. Isso vai ser bom para a sua vida espiritual, isso vai ser o alimento para a sua alma. Já que você não consegue vir e fazer o serviço, você não consegue, você não tem tempo, você trabalha o dia inteiro. Então faça isso. O Guru está falando isso. O Guru está orientando dessa forma. Dê para a missão, dê para o templo. Isso é serviço devocional. O que quer que você receba como uma hora ou meia hora do seu salário por dia, guarde no seu banco eterno. Guarde no seu banco eterno, porque o serviço é eterno. Então, tudo que você gasta que não é com devoção, você está jogando fora. Agora, a poupança eterna é o que Silachar Maharaj está falando aqui. Dê meia hora, dê uma hora por dia do seu salário e você está fazendo, você está guardando no banco eterno, na poupança eterna. Deixa eu pegar aqui. Aqui. E esse será o seu depósito para a sua vida espiritual. Se você puder manter isso por toda a sua vida, se você conseguir fazer isso toda a sua vida, ele não está pedindo metade, ele está pedindo meia hora de 8 horas, 1/16. Você pega uma parte e dá para a missão, para o templo. Você pega 15 partes do teu salário e você gasta com a tua família, com o teu filho, com a tua mulher, com o teu marido, com a tua viagem. Você faz o que você quer. 15 partes para você, uma parte para Deus. Você acha que é muito dar uma parte para Deus e ficar com 15? 1/16. E falando claramente, aquele que ganha 4 mil, ele vai dar 250 reais. É 1/16. Aquele que ganha 2 mil, ele vai dar 125 reais. Silachar Maharaj falou meia hora, mas ele falou meia hora ou uma hora. Quanto mais você dá para a missão, quanto mais você dá para Deus, maior a sua fortuna espiritual. Claro. Mas nós pensamos somente em nós corpo. Nós não pensamos em nós alma, nós pensamos em nós corpo.
Então nós damos tudo para nós, para a nossa família. Tudo. Tudo que a gente ganha em troca. E não só isso, em troca do trabalho. O seu tempo também. Você trabalha 8, 10 horas por dia, você chega em casa e trabalha mais quantas horas para a sua família? Para a mulher, para o marido, para os filhos. E para o cachorro, e para o gato, e para o papagaio, e para o passarinho. E quantas horas, quantos minutos, não horas, né? Quantos minutos você dá para Deus por dia? Quantos minutos você pensa em Deus, você dá para Deus por dia? Quantos minutos você faz serviço a Deus por dia? Então, aquele que está fazendo muito pouco, ele está jogando sua vida em vão. Ele está gastando a sua vida material no corpo humano inutilmente. Ele não está usando o corpo humano para servir Deus. Ele usa o corpo humano para desfrutar, cuidar da sua família. Quando você era cachorro, gato, porco, cavalo, tigre, leão, qualquer espécie, passarinho, você também deu muito tempo para a sua família. Você deu a tua vida para a tua família. E agora você está no corpo humano, que você pode servir Deus, e você não está dando para Deus isso. Você está usando igual quando você era um animal. Você está usando o teu corpo humano igual quando você era um animal. Você estava num corpo de animal. Isso é viver em vão. Isso é ter uma vida inútil. As Escrituras falam isso, Silat Maharaj está falando isso. Vamos terminar, está no finalzinho dessa parte da aula. Se você não usar este corpo... desculpa, só um minutinho, tem mais um trecho antes. Você tem este corpo humano, disse Silat Maharaj. E esse corpo é destinado a servir ao Senhor Supremo. E o Guru é o representante do Senhor Supremo. Se você não usar este corpo para o serviço do Senhor Supremo, então esse corpo é inútil. De qualquer forma, use a si mesmo e envolva os outros no serviço do Senhor Supremo. Essa é a minha esperança e a oração. Então, Silat Maharaj tinha esperança que nós algum dia fizéssemos isso. Usar o nosso corpo e usar o corpo dos outros para servir Deus. Mas quantos fazem isso? Quantos devotos fazem isso? Usam o seu corpo para servir Deus e servir a alma dos outros. Quando aqui está sendo dito servir os outros, não é servir o corpo do outro, é servir a alma. Nós temos que servir a alma dos outros e servir Deus, porque o serviço a Deus e servir a alma dos outros vai nos dar um grande benefício espiritual. Deixe-me ver se alguém comentou alguma coisa, fez alguma pergunta. Por enquanto só Dandavat Pranam. Boa noite. Deixe-me ver se aparece mais alguma coisa aqui. Reverências. Para quem está entrando há pouco tempo aqui, Dandavat Pranam, o que quer dizer Dandavat Pranam? É reverência completa. Danda quer dizer vara. Pranam quer dizer reverência. Então é reverência como vara, como os homens fazem no chão. Dandavat Pranam, reverência completa, como vara. Realmente ninguém fez nenhuma pergunta, nenhum comentário. Ainda temos bastante tempo para ler. Então eu vou pegar outro subtítulo da aula, ninguém quis fazer pergunta. Se tiver alguma pergunta, não se acanhe, porque normalmente a pergunta de um é a pergunta do outro. Só que alguns têm vergonha de perguntar, mas não temos que ter vergonha de perguntar, porque a dúvida não pode ficar.
Não podemos ter dúvidas. Temos que esclarecer as dúvidas. E o Guru está aqui para esclarecer nas aulas dele. Tem todas as respostas. O Guru responde todas as perguntas. Nas aulas, você pegar todas as aulas dele, não tem resposta que não esteja nas aulas dele. E aí eu respondo o que eu li dele. Ele que respondeu. Quando tem alguma pergunta e eu respondo aqui, quem está respondendo é o Guru, não sou eu. Eu somente sou papagaio. Eu estou falando o que eu li, o que eu escutei. Eu não tenho nenhuma outra função senão repetir o que o Guru falou. Não sou eu que estou falando, eu não sei nada, na verdade. Quem sabe é o Guru. Então, eu repito o que eu escutei do Guru, o que eu li do Guru. Vamos continuar a leitura, então. Ver qual que é o próximo subtítulo. Abordagem adequada. É uma aula de Srivacharya Maharaj. Na verdade, é a continuação da aula que eu estava lendo agora. A aula é dividida em várias partes. Então, é continuação. E aí ele fala assim, é necessário ter fé plena. Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, ele sempre mencionou que existem 10%. Existe um devoto de 10%. O que significa isso? Um devoto de 10%. Ele tem a fé de 10% somente. O que ele dedica a Deus? 10%. Mas é difícil ter um devoto que tem 10%, se dedica 10% para Deus. É muito difícil. Então, tem a fé de um devoto de 10%, tem a fé de um devoto de 20%, de 30%, de 50%, e assim por diante. Mas nós estamos numa qualificação de menos de 10%, pelo menos a maioria. O devoto tem devoto de 0,5%, de 0,1%, de 1%. Quanto do dia você dedica a Deus? Na prática devocional correta, das 64 práticas. Quantos minutos você dedica a Deus? Se você dedicar 10 minutos a Deus, né? Quem tem uma calculadora aí, faz aí. 10 minutos. Vamos multiplicar. 24 horas multiplicado por 60 minutos. Quanto dá isso? É um número grande. E aí pega uma parte de 10%. Dá 2 horas e 20, 2 horas mais ou menos. Mais ou menos. 140 e poucos minutos. Quem pratica 10%, quem é o devoto 10%, ele fica mais de 2 horas fazendo por dia, todo dia a prática devocional. Então veja só, aqui Srivacharya Maharaj falou, que Gurudeva comentou, tem devoto de 10%, de 20%, 30%, 40%, 50% e assim por diante. Mas ele não falou devoto de 1% ou 2%, e que é a maioria. A maioria dedica menos de 1 hora por dia a Deus. O resto somente para você e sua família, ou os amigos, ou enfim. Então, continuando aqui, tem devoto até de 50% e mais, né? Tem devoto que chega a 100%, que é um devoto puro, o Guru, e assim por diante. Por que Gurudeva disse essas coisas? Shirada, Anusari, Bhakti, Adhikari. O que quer dizer isso? O tipo de devoção que você tem depende da fé que você tem. Então, o tipo de devoção depende da fé. Nós temos a fé frágil, muito fraca. Existem 4 tipos de fé. Outro dia lemos isso aí na aula também. Por que nós temos a fé fraca? Porque nós não acreditamos no que o Guru fala. A nossa fé é tão fraca que nós não acreditamos no que o Guru fala. O Guru fala, você tem que pegar 1/16 do teu salário e dar para o templo, para a missão. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso.
Você tem que pegar e cantar toda manhã e toda noite as canções glorificando o Guru, os Vaishnavas, o Panchatattva, Nityananda Prabhu e Mahaprabhu. Ninguém praticamente faz isso. O Guru fala, você tem que cozinhar todo dia e oferecer a boga para a deidade e honrar a praçada. Ninguém faz isso. Você tem que cantar a Japamala no mínimo 16 voltas por dia. Praticamente ninguém faz isso. Por que a gente não faz o que o Guru fala? Se ele é o mestre espiritual, ele é o dono da verdade. Sim, ele é o dono da verdade. Ele foi colocado aqui no mundo material por Krishna para nos dar a verdade. Por que a gente não segue, então, uma pessoa que está falando a verdade para você? Ele fala, faça isso que é bom para a sua vida devocional. Porque a gente não tem fé nele. E aí alguns ficam brigando. Tem pessoas que brigam. Mas você briga tanto, mas será que você faz realmente o que o Guru fala? Será que você faz realmente o que o Guru fala? O Guru fala, seja humilde, seja tolerante, dê honra para todos, mesmo para aquele que não te honre. Seja humilde, tolere tudo, não fale o defeito dos outros, não fique fazendo fofoca, não fique olhando o defeito dos outros. O caminho é individual. Se a pessoa está fazendo algo errado, o caminho é individual. Siga o teu Guru e acabou. Deixa o outro fazer o que ele quer. O caminho é individual. A prática é coletiva, mas o caminho é individual. Nós não seguimos o Guru porque não temos fé. Nós não temos fé no Guru. Então, por isso, aqui Srila Charnari está falando a importância da fé. A fé depende da quantidade de fé, depende da sua devoção, vai ser proporcional. Esse é o verso. E aí ele fala assim, Srila Charnari, eu estou muito feliz hoje. Hoje é um dia especial. Hoje é o dia de Janmashtami, aparecimento do Senhor Supremo Sri Krishna. É um dia de jejum total. Então, outra coisa, é um dia de jejum total. O Janmashtami é um dia de jejum total. Nós vamos ter agora, quinta-feira, daqui um dia e meio, né? O aparecimento do Senhor Ramachandra. Jejum total até meio-dia. Por que as pessoas não seguem isso? Jejum total até meio-dia. Porque nós não temos fé no que o Guru fala. É bom seguir os dias de Ekadashi, os dias de Janmashtami, os dias de Gora Purnima, os dias que tem jejum. É bom seguir, é bom para a vida espiritual. A gente não segue por quê? Porque a gente não confia no Guru. A gente não tem fé no Guru. Então, a Srila Charnari está falando, hoje é um dia muito bom, jejum total. Nós também estamos fazendo um festival para Nanda Maharaj amanhã, que é o pai de Krishna. Nós tentaremos fazer Nanda Maharaj feliz, o pai de Krishna feliz. E se nós pudermos servir Nanda Maharaj, se nós pudermos servir a mãe Yashoda, a mãe de Krishna, então Krishna ficará feliz, ficará mais feliz. Na verdade, Krishna, ele gosta mais quando você serve o devoto dele. A mãe de Krishna é devota dele, o pai de Krishna é devoto dele, os amigos de Krishna são devotos dele, Shrimati Radharani é devoto dele, todo mundo é devoto dele. Ele fica mais feliz quando você serve o servo do servo dele, não quando você serve ele diretamente. Então, o festival depois de Janmashtami é importante, porque Krishna apareceu à meia-noite. Então, por isso a gente fez jejum total até meia-noite. Por que vamos fazer jejum total quinta-feira agora, dia 30 de março? Por que vamos fazer jejum total até meio-dia? Porque o Senhor Ramachandra apareceu ao meio-dia. Então, nós vamos comer depois que ele apareceu, não antes. E a mesma coisa com Krishna. Krishna aparece à meia-noite e é jejum total. Do 1 segundo do dia que ele apareceu até a meia-noite. Então, são 24 horas de jejum no dia do aparecimento de Krishna. E quem tem fé no que o Guru fala nas escrituras, segue. Vai fazer um sacrifício? Sim, é sacrifício para a maioria. Mas temos que ter fé.
O Guru falou que é bom, nós temos que seguir. Eu vou ler só esse pedacinho aqui e amanhã à noite continuaremos a leitura. É necessário entender que servir Mãe Yashoda, servir Nanda Maharaj, o pai de Krishna, servir os devotos, é necessário entender que Krishna fica mais feliz com isso. Nós não vamos diretamente ao Senhor Supremo, Sri Krishna. Nós não vamos diretamente ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Nós vamos por associação. Nós vamos a grandes Vaishnavas. Então, o nosso Guru, Vaishnavas, o Bhagavan, ninguém diz Bhagavan Vaishnava Guru, se diz Guru Vaishnava Bhagavan. É sempre Guru, Vaishnava e Bhagavan. A sequência é essa: servir o Guru, servir os Vaishnavas, aí você serve Krishna, Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. O nosso caminho não é direto a Deus. Por quê? Porque não vamos conseguir atingi-lo. Tem que ter um associado dele, tem que ter o Guru, que é o devoto mais querido. O devoto mais querido de Deus aqui na Terra, no plano material, é o Guru genuíno. E aí, quando você tem associação com ele, você serve o Guru, Krishna fica muito feliz. Ninguém comentou nada por enquanto. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem participou conosco hoje da live. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Govindaram Shri Madhusudana. Gopala Govindaram Shri Madhusudana. Shri Hari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Gadadara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhakta Dasa Raghunatha. Ishai Gosai Kori Charana Vanda. Jaha Hoite Dinana Javistapura. Ishai Gosai Jaramuni Tarada. Sabara Padare no Mora Panchagra. Chandra Charana Sevi Bhakta Saneva.
Jana Vijana Moda Ishai Gosai Jabe Braje Kulavasa Radha Krishna Lila Lila Korila Prakara Anande Bolo Hari Kaja Vrindavan Anande Bolo Hari Kaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majaya Shri Guru Vaishnava Pada Padma Kodiyasha Hari Rama Sankirtana Kohe Nargamada Hari Rama Sankirtana Kohe Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Gora Hari, Jaya Sakinandana, Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Sakinandana, Gora Hari, Jaya Sakinandana, Gora Hari, Daya Nitai, Daya Gora, Daya Nitai, Daya Gora, Daya Nitai, Daya Gora, Daya Nitai, Daya Gora, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, 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 Haribo. Vamos ver então quem está conosco hoje aqui, participando da live. A live, depois que encerra, ela fica alguns dias para entrar na gravação, porque nós estamos com problema com o Facebook. Então, se você tentar ver agora, logo em seguida, não vai conseguir. Somente ao vivo. Depois de uns dias, um dia, dois, enfim, ela entra gravada, mas logo depois ela não entra. A maioria das vezes, né? Pelo menos acontece isso. Então, vamos ver aqui. Temos aqui a Malini Devidasi conosco, participando. O Tiago também conosco hoje aqui. A Milita Devidasi, de Purusha Prabhu, conosco. A Cris também conosco aqui. A Vishaka Devidasi também conosco.
a Annapurna Devidasi, bastante pessoas de longe, né? Hoje estão vendo aqui, devotos que moram bem longe daqui. Temos também aqui, agora quem curtiu, que eu não falei ainda, temos o Vrajaraja Prabhu, o Panchatattva Prabhu, o Marcos Mohan. Na verdade, o Marcos Mohan é o Mohan Prabhu lá de Curitiba, está assistindo conosco também. Arjuna Krishna Prabhu, também aqui conosco. Charitamrita Devidasi. Que aparece para mim são essas pessoas. Então, eu agradeço a presença de todos. Dandavat Pranam. Até amanhã de manhã, continuando a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita. Estamos lendo Madhya Lila, capítulo 8, a conversa de Ramananda Roy com Mahaprabhu, que é uma orientação de Srivacharya Maharaj e nós lermos esse capítulo. Então, por isso estamos lendo. Então, até amanhã, às 7 horas da manhã. Uma boa noite. Deixa eu olhar aqui. Temos aqui também Sinha, Sandro conosco aqui. Não apareceu para mim no celular.